Café com Semi de número 144. O tema é autoridade. Vamos fixar os comentários. Todo mundo me vendo e me ouvindo. Esse é o Café com Semi de número 144. Então tem 143 cafés com Semi antes desse. É bastante, né? Eu acho que eu comecei em dezembro de 2000 e alguma coisa. Então tem muito tempo mesmo. Engraçado falar. Acaba que o Café com Semi vira um diário, né? São as coisas que eu vou lendo, que eu vou estudando, que vou pensando e vou falando aqui, né? Antes disso, só falar que as vagas para o grupo Medicina Intuitiva estão abertas, é bem barato, tem muita aula, tem mais de 120 aulas, eu acho. Então confiram lá na minha bio, no site, o site está bonito, o site é grupomedicinaintuitiva.com ou .com.br, eu não sei exatamente, mas vejam lá. A gente vai abrir também mentoria, as pessoas têm pedido mentorias individuais, a gente vai fazer isso em algum momento, mas eu preciso saber exatamente o que cada um quer, cada um precisa. Tenho a impressão que algumas pessoas querem para discutir caso clínico, outras querem para discutir a vida pessoal mesmo, né? E às vezes isso é perigoso porque quando você fala de vida pessoal, as chances de virar palpite é muito grande, né? Visto que a interpretação do discurso do outro é algo extremamente sério e complexo. Tá? Então, cuidado com a quem vocês pedem conselho, né? E um dos pontos desse tema é esse, a autoridade, né? A primeira coisa que eu vou dizer para vocês de forma bem ampla e política, né? Eu não falo de política, mas olha, eu não sou o Dias Toffoli, né? Isso aí é uma frase que vocês deveriam falar na cabeça de vocês, né? Eu não sou o Dias Toffoli, eu estou dizendo eu porque eu estou aqui falando para vocês, né? Então, assim, eu não sou o Dias Toffoli, assim como muitos dos professores de vocês também não são o Dias Toffoli. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vive um momento no Brasil onde há uma descrença, né? Assim, com o poder público, né? Então, independente do lado político que você está, não é isso que eu estou falando, não estou fazendo nenhum comentário de um lado político, mas existe uma descrença às instituições, né? Isso não significa que não existam pessoas que possam ter uma autoridade, entendeu? Então esse é o ponto. Por que eu falei que eu não sou o Dias Toffoli? Porque o Dias Toffoli recentemente perdoou aí uma dívida bizarra, né? De não sei quantos bilhões de uma empresa e tal. E eles fazem isso sem o menor pudor, né? Então essa questão de você não ter pudor em relação aos seus atos, mas muitas pessoas têm isso. Muitos professores, muitos médicos, muitos mestres, eles têm pudor, né? E eles não tomam decisões arbitrárias, tá? O que eles têm e que vocês não têm, aí eu falo para quem é jovem, né? Para quem é professor, enfim, que está me ouvindo, provavelmente vocês têm isso também. O que os mais velhos têm, e vocês não têm, os mais novos, é justamente a autoridade. Tá? Aí uma pessoa que está numa posição de professor, enfim, aí é que eu vou dar o meu exemplo. E não como sendo um único exemplo, não é uma exclusividade minha, mas de alguém que está na minha posição. E que é sim uma posição de privilégio. Tá? Eu sou privilegiado em diversos aspectos. Tá? Eu consegui fazer uma graduação de medicina, eu consegui trabalhar como médico, eu consegui, fazer um mestrado, eu dou aula em faculdade, eu me coloco aqui publicamente, eu tenho meus pacientes, né? Eu abri mão de uma série de coisas, eu percorri um caminho, tá? Eu fiz por merecer uma série de coisas, né? Para chegar nessa posição de privilégio. Tá? São 25 anos quase dentro de uma faculdade de medicina. Eu entrei na faculdade no ano 2000. Então eu fiquei 6 anos na faculdade, eu fiz residência. Ó, o Paulo, grande Paulo. Cara, o Paulo é um grande amigo, né? O Paulo eu conheço desde a época que eu entrei na faculdade. O Paulo teve uma conversa comigo que eu não sei se ele lembra.
Se você tiver ainda, aí você me fala. Em 2005, eu acho, acho que o Paulo se formou 1 ou 2 anos antes de mim, mas ele falando, né, cara, o ano da residência é muito estressante, né? E eu faria a residência no ano seguinte, né? E eu olhei, o Paulo passou na residência, uma boa residência de clínica médica, acho que pro Hospital da Lagoa, se não me engano, e fez residência com um amigo meu, com o César, tal. Depois fez cardio na UFRJ, e eu como residente encontrei com ele, né? Ou seja, eu tô falando aqui, isso é bom, né? Pra servir como exemplo. Eu tô falando de uma questão de... Isso foi em 2005, entendeu? Então, Paulo é professor de faculdade também, né? Um puta de um cardiologista, trabalha em uma série de bons hospitais, né? Tudo isso foi feito, né? Tudo isso foi feito, tudo isso foi trabalhado, isso foi construído, né? Então, essa posição agora, né? Que a pessoa tá, né, depois de 25 anos dentro de uma faculdade de medicina, estudando, vendo o paciente todo dia, tá? É uma posição que dá autoridade, entendeu? Não há simetria, né, entre quem está... Obrigado, Paulo. Não há simetria entre quem está num momento como esse com um aluno que acabou de entrar na faculdade. Tá? Não há simetria do ponto de vista médico que eu estou falando, né? Do ponto de vista educacional. É claro que do ponto de vista ontológico, todos valem a mesma coisa, não é isso que eu estou dizendo. Então, assim, há uma assimetria brutal entre mim, entre professores da minha faixa etária, né? Depois eu vou contar essa história do Paulo no final, me lembra aí. Já contei várias vezes, inclusive. Mas enfim, então existe uma assimetria brutal entre um professor, né, com 20 anos de experiência e um aluno recém-formado. Então, quando um aluno chega para um professor e fala, eu concordo com o que você falou em relação a alguma metodologia, alguma coisa, né, isso é uma falta de humildade, isso é uma soberba. Porque não há concordância, né? Não há simetria para haver concórdia, né? O que acontece é que aquilo lhe pareceu agradável, né? Esse que é o ponto. Muitos alunos, eles falam concordo quando a história parece agradável e discordo quando parece desagradável. E a maioria dos gatilhos são sentimentais, né? Às vezes o professor fala de uma forma mais dura, ou enfim, ou é algo que muda um pouco a rota prevista do aluno, e essas palavras são utilizadas. E o pior de tudo é quando isso é colocado, quando é invertida a questão da soberba, né? Quando um aluno fala um negócio desse, eu lembro que eu estava dando aula há um tempo, né? Cara, vou dar um exemplo aqui. Eu trabalhei com dengue, num surto de dengue de 2008, tá? Um outro surto de dengue em 2009. Eu participei de uns 5 surtos de dengue. Eu já atendi, com certeza, mais de 1000 pacientes com dengue, entendeu? E aí eu fiz um comentário sobre a dengue, né? E um aluno me virou e falou assim, eu não concordo. Então assim, e eu falei, cara, você não tem que concordar comigo, não tem como você concordar ainda. E eu ainda fui chamado de soberbo, né? E quem que é soberbo, né? Eu sou soberbo? Tá? Por eu falar para uma pessoa que nunca atendeu ninguém com dengue, que ela não tem como concordar nem discordar comigo, que atendi mais de 1000 pacientes com dengue. Então você está entendendo? Isso é autoridade, sabe? E por que eu estou falando isso? Porque nem todos são o Dias Toffoli, entendeu? Que você não pode dar autoridade, né? Que você tem que ficar ali armado contra a pessoa, né? Esse que é o ponto, entendeu? Então as pessoas que estão numa posição de autoridade, principalmente na cadeia de ensino, elas tiveram uma história, né, grande para chegar até ali, nessa posição de privilégio, sim, mas que elas não foram colocadas ali do nada, entendeu? A impressão que dá às vezes é que vocês, Douglas, pedindo um abraço caloroso para você, então. Então essas pessoas, a impressão que dá às vezes é que um aluno, aí quando eu falo um aluno, pode ser uma aluna, eu também não tô assim falando que é todo mundo, tô generalizando, e isso pode acontecer em maior ou menor grau, mas vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar, né? Às vezes a impressão que dá é que o aluno olha para o professor, né, e acha que ele foi colocado ali, né? E aquilo poderia, enfim, foi colocado ali, e que ele até tem coisa para ensinar para o professor, né? Porque tem alguns professores que falam isso, né? É curioso quando alguns professores falam, não, eu tô aqui para aprender também. Não, eu não tô na sala para aprender. Tá? Sinceramente, eu não vou dar aula numa sala de aula de medicina para aprender medicina. Se eu fosse para aula para aprender, eu teria que pagar também, né?
mas eu tenho que receber para trabalhar, é diferente. Né? Então, essa posição ela tem que ficar muito clara, né? Muito clara. A Beatriz deu um exemplo aqui, 7 anos que você salvou minha mãe. Pois é, 7 anos eu atendi um caso muito grave, né? De uma doença muito grave, e conduzi esse quadro. Né? Há 7 anos. Há 7 anos ninguém aqui tinha entrado na faculdade de medicina, entendeu? Quer dizer, alguns até entraram há mais tempo, mas enfim, não vou comentar não porque pode dar problema. Enfim, Mas enfim, o que eu estou querendo dizer? Porque vocês precisam reconhecer a autoridade, entendeu? Vocês precisam. Porque eu reconheço a autoridade de quem está acima de mim. Eu tenho meus professores, eu tenho meus mestres, eu tenho as pessoas que estão aí há 50 anos na medicina, que se formaram há 45 anos. Né? Eu estava conversando com um professor amigo, ele falou, fui na festa de 45 anos de formado. É evidente, né, que esse sujeito tem uma autoridade muito grande sobre mim, que alguns pontos relativos à nossa prática de educação, eu não sou capaz de concordar ou discordar. Né? Eu tenho que reconhecer a autoridade e, de preferência, seguir o que ele está falando. Porque seguindo o que ele está falando, a chance de dar certo é muito maior, né? Então a gente tem que imitar as pessoas, né, que têm autoridade sobre nós. E isso é fundamental para um aluno, né? Eu comentei aqui sobre o Will Turner, né, do filme do Piratas do Caribe, que eu tenho visto, né, revisto a série, acho extremamente interessante. Que o Will Turner, e o trecho que eu coloquei no Instagram, a última postagem, é bem interessante, porque é quando ele apresenta a espada, né, para o governador que vai apresentar para o Comodoro, que vai entregar a espada. E você vê que ele, inclusive, se coloca na posição de artífice, né? E o governador, na hora que agradece pela espada, né, parabeniza o mestre dele, né? Então, ele parabenizou o mestre dele por esse discípulo ter feito uma espada tão perfeita. Tá? Essa é a cadeia que envolve a transmissão de conhecimento. Né? É essa cadeia artesanal que envolve a transmissão de conhecimento de um mestre para um discípulo, e esse mestre tem autoridade sobre você. É evidente, né? Que se você está ali na oficina e um ferreiro, quando você está aprendendo a fazer uma espada, ele te fala, não faz isso que você vai se queimar, e você não dá autoridade para ele, você vai se queimar. Se ele fala, não faz isso que a espada vai ficar torta, você não dá autoridade para ele, a espada vai ficar torta. E na vida acadêmica? Né? O que é se queimar ou deixar a espada torta? Você consegue ver isso? Não, mas eu consigo. Né? Eu vejo, às vezes, nos alunos que não dão autoridade, o que acontece? Né? Normalmente, a vida começa a virar uma atribulação só. Entendeu? Uma confusão danada. Né? Dificuldade de concentração, de estudar, enfim. E aquela paixão que motivou o sujeito a fazer medicina, aquela vontade, aquele desejo, começa a ficar meio duvidoso e a pessoa começa a se questionar se ela queria fazer aquilo ou não, né? Enquanto que se ela arruma um mestre para seguir, né? Se ela arruma alguém que tem autoridade real, né? Ela tem alguém para imitar, né? É muito mais fácil. É muito mais fácil imitar do que ser original, né? Que é um outro mal dos nossos tempos, né? As pessoas querem originalidade e acreditam nisso, né? Que a sujeito precisa ser original para ter algum sucesso na vida, né? Então as pessoas ficam buscando, né? Isso a gente vê no Instagram, né? Novos métodos, né? Não sei o que, criador do método tal, né? Parece que as pessoas se encantam por isso, né? E eu tenho falado no Instagram também recentemente que o sujeito ele é responsável pelo tratamento que ele busca, né? Então as pessoas falam, porque como que tem médico que faz isso, isso, isso? E como tem paciente também que dá autoridade para essas pessoas que não a têm, né? Isso também é um outro ponto curioso, daria uma outra live. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, né? Vocês têm que procurar essas pessoas. Entende? Tem gente, né? Tem em todos os lugares isso. Não acha que não tem bom médico, que não tem professor experiente, né, na sua faculdade? Que tem. Né? E tem mesmo, tá? Tem mesmo. Tá? Pode não ser a pessoa mais popular, ou pode ser a pessoa que esteticamente te causa algum incômodo, né? Porque vocês são assim, né? Fala a verdade. Às vezes o sujeito, por ele falar de um jeito esquisito, ou se vestir de uma maneira cringe, né? Ou ter um furo no queixo, ou sei lá, você já pega uma certa antipatia, acha graça daquilo porque é diferente de você, porque afinal você vive numa patota que todo mundo tem que falar as mesmas gírias, e só por haver uma certa diferença, aquilo já te dá uma certa repulsa, né? E você nem quer ficar perto da pessoa, né? Isso é um problema também, né? Um outro problema nessa questão, né, da dificuldade que hoje em dia se tem de dar autoridade a alguém que é diferente, que é mais velho, de outra geração, né? Então isso é um problema. Tá? É um problema que eu vejo no meu dia a dia. Isso aqui eu não estou inventando. Eu vejo como que as pessoas poderiam dar autoridade
para outros que estão aí, né, que tem a capacidade de ensinar, que tem a capacidade de absorver, né, um pouco de você, de te entender e de usar ali a dose certa do que você precisa para sua jornada, né? É algo a longo prazo, né? Não é a curto prazo, né? Não é uma coisa que se faz de uma hora para outra, né? E a faculdade, de certa maneira, também estimula a questão do rodízio, né? Até o nome é esse, né? Os rodízios do internato, os rodízios das aulas práticas. Às vezes o sujeito fica 2 semanas com você. Quando eu trabalhava na UFV, eu recebia grupos que rodavam 2 semanas comigo, né? Como, né? Como que eu vou conhecer um aluno que fica 2 semanas comigo? Hoje no internato aqui em Ubá a gente conseguiu deixar o interno 12 semanas, né? Com um preceptor de clínica, né? Pô, faz uma diferença brutal. Então eu fico 12 semanas com o meu interno. Eu poderia, com o residente a gente fica, sei lá, muito mais tempo, né? 2 anos, tudo bem que roda de um para outro, mas é necessário, né, que você tenha alguém para você dar autoridade, para você poder imitar e parar com essa história de ser original, né? Dá um trabalho danado ser original. Né? E você provavelmente não vai conseguir ser original, você vai copiar, né, de forma caricatural o que está do seu lado, vai virar uma paródia de autonomia, vai ficar igual um adolescente retardado, né? Só responder a pergunta aqui. Essa visão, posição de igualdade do professor pode contribuir com a posição de alguns alunos de que o professor ideal é aquele que faz brincadeiras, usa gírias e é descolado ao invés de valorizar o... Não sei o que... Peraí. Travou aí o que você ia falar, mas olha só, cuidado para não misturar as coisas, né? Uma coisa é a forma que o professor se coloca, né? Usando gíria, ser descolado, brincando, né? Isso aí cada um tem uma personalidade, né? Uns são mais brincalhões, outros menos, mas é evidente que tem um limite, né? Tem que ter um limite para a forma que um professor se posiciona numa sala, né? Correndo o risco dele perder ali a ascendência e a regência de turma. Aí é outra coisa, né? Esse ponto que você está falando, mede do Vitão. Então eu vou ler de novo. Essa visão, posição de igualdade do professor pode contribuir com a posição de alguns alunos de que o professor ideal é aquele que faz brincadeiras, usa gírias, é descolado, ao invés de valorizar o que passa conhecimento melhor. Vejo uma crescente valorização de professores mais velhos por colegas de classe. Eu entendi o que você falou, mas é o que eu estava falando antes, né? Isso aí a gente tem que desmembrar isso um pouco melhor. Porque às vezes isso tem mais a ver com características do mestre, né? Eu tenho um podcast sobre isso, né? Tem algumas características que são inegociáveis, né? Por exemplo, uma delas é a regência de turma. Um professor tem que saber lidar com a turma, né? Não é fácil, isso muda muito. As turmas hoje estão cada vez mais heterogêneas, né? Então antigamente era mais fácil, eu acho. Porque o grupo de pessoas que entrava para medicina era um grupo mais semelhante. Hoje até a relação de idade das pessoas na sala é um pouco diferente, então é mais difícil. E o professor ele tem que ter essa capacidade, né, de reger a turma, né? Um outro ponto, né, que você falou, o professor ideal é aquele que faz brincadeiras e usa gírias descolado. O professor também tem que ter a capacidade de chamar a atenção do aluno, né? E de prender a atenção para si. Hoje em dia, um professor monossilábico, né, ele vai criar ali uma certa repulsa, né? Então, o professor também tem que ter essa capacidade de comunicação, né, de passar o que ele sabe, né? Quanto ao que você falou de alguns alunos valorizarem o professor descolado, cara, às vezes ele se sente mais à vontade, né? Se sente mais à vontade com o professor que é um pouco mais descolado e, enfim, e tem mais liberdade. Isso também tem 2 lados, né? Por um lado, pode ser bom se o professor consegue colocar um limite, né? E pode ser ruim se o professor não coloca um limite, né? Por exemplo, se o professor acaba dando uma cantada na aluna, né? Isso aí desanda tudo, né? A autoridade se perde. Aliás, eu já escrevi sobre isso, né? O triplo mal docente. Se você botar triplo mal docente Bruno Farnetan, no Google vai aparecer isso, né? A Helena perguntou aqui o que aconselha para quem precisa inspirar essa autoridade. Então, não sei se a Helena está aqui ainda, mas tá. A autoridade não é algo a ser inspirado de certa maneira, né? A autoridade é algo a ser conquistado, né? E você vai ter essa autoridade em determinado momento, né? Você tem que saber que você tem essa autoridade. E tendo essa autoridade, você tem que saber também que as pessoas podem não reconhecê-la. Isso acontece. Você pode estar ali com um grupo de alunos, né? Você tem autoridade para ensinar e o sujeito ele é livre para dar relevância ou não a você, né?
E aí, se o sujeito não der relevância, paciência, né? Isso é um problema, né? E a autoridade vem com o tempo, né? E vem com o trabalho do dia a dia. Como é que se constrói uma autoridade numa faculdade de medicina para um professor, né? Na minha opinião, primeiro, esse professor ele tem que prestar uma assistência médica muito boa, né? Muito boa, técnica e extratécnica, né? O aluno ele tem que ver esse médico, esse professor trabalhando. Isso para mim é fundamental, né, para o professor médico, né, que ele veja, né, o professor trabalhando, né. Esse é um ponto, né. Então isso ajuda a construir a autoridade do professor. Outro ponto é o rigor, né. O professor ele tem que ser rigoroso, né. Ele tem que ser rigoroso. Você pode prestar atenção que a maioria dos professores homenageados e por turmas são professores rigorosos, né? E um rigor com justiça, né? Você tem que ser justo também. Ser justo é você dar a cada um o que lhe é devido, né? Então, você tem que ser justo. É claro que essa dinâmica ela é viva, né? É um organismo vivo, né? Um professor com uma turma é de fato ali um organismo vivo que vai conviver por um tempo limitado, né? Ali. E isso não é reprodutível, né? Não é sempre igual, né? A relação de um professor com uma turma não é sempre igual. Eventualmente acontecem erros, né? E esses erros têm que ser corrigidos, né? Um professor que ele comete um erro, ele tem que corrigir esse erro, né? Ele não pode insistir no erro. Isso é um problema, né? Porque se ele for injusto, ele perde, né? A autoridade, né? Então, acho que os pontos principais são: primeiro, disparado, a qualidade técnica do trabalho médico dele, né? Isso aí tem que ser assim, irretocável, né? Porque um professor médico que ele trata mal um paciente, sem zelo, sem cuidado, ele fica uma figura meio tosca, né? Tipo um sacerdote que não acredita em Deus, né? Ele perde, né? Ele perde ali o respeito, né? Segundo é o rigor, né? Tem que ter rigor com ele mesmo também, né? E com os alunos, né? Então o professor ele precisa ter muito rigor consigo mesmo, né? Aí existe uma identidade do professor, né? Um professor ele tem uma identidade própria, né? Ele não pode, algumas coisas ele não pode fazer, né? Como, por exemplo, ficar cantando aos alunos, ficar, sei lá, se misturando demais com os alunos, né? Nem vocês aguentam vocês mesmos, né? Isso não é verdade? Você bota ali, vocês ficam juntos ali meia hora, sei lá, um dia inteiro, vocês vão brigar, uma turma briga o tempo todo. Então o professor tem que ter uma certa distância, né? Isso aí é um fato, né? Não é uma distância afetiva, né? É uma distância social mesmo, né? Porque isso pode dar problema, né? Isso aí pode perder o respeito, né? E a justiça, né? Esses são os pontos. Beleza, galera? Acho que acabou que eu fui respondendo as perguntas e fugi um pouco do tema, eu acho, mas enfim. Live é live, né? Valeu, galera. Um abraço a todos. Até a próxima.